Boa noite, meu nome é Rosa, eu faço parte do grupo da Associação Espírita Semente de Luz e hoje nós estamos aqui convidados pela Silmara para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do capítulo 13 do óbolo da viúva, né? Então nós vamos comentar em 10 minutos, né, o conteúdo do Evangelho, né, dentro da reflexão que a gente pôde ou poderemos fazer, né? Então diz assim, no Evangelho de Mateus não, de Marcos. E estando Jesus assentado de frente ao gasofilácio, observava de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga, e tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, e convocando seus discípulos, disse: Na verdade vos digo que mais colocou esta pobre viúva do que todos os outros, porque todos os outros deram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deu de sua indulgência tudo o que tinha, e tudo o que lhe restava para seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Né? Então, se diz assim: os homens baseiam os méritos e deméritos dos fatos e dos homens segundo o que lhes mostram seus 5 sentidos, interpretando segundo a sua inteligência, seus conhecimentos e seus preceitos e seus valores. Né? Então, assim, quando nós olhamos, né, e vemos uma pessoa dando alguma coisa dela, né, o que a gente julga? Né? Acabamos julgando a quantidade do que aquela pessoa está doando. Nós fazemos muito isso. Nós julgamos isso, porque nós percebemos dentro daquilo que se dá mais essa quantidade. Esquecemos muito da qualidade do sentimento, do valor que aquilo naquele momento pode oferecer ou pode ajudar alguém. Assim, aos olhos da percepção humana, a viúva deu a menor quantia. Então, dentro do que da minha inferioridade, do que eu percebo, eu julgo que aquela pessoa ela deu uma coisa sem valor, porque era uma menor quantia, então não valia a pena, né? É a visão que a gente tem, porque nós percebemos tudo pela quantidade, não a qualidade. Jesus, porém, pela sua elevação espiritual, percebeu os motivos íntimos que impeliam os ofertantes na doação. Aí o que tinha neles? Era vaidade em uns, agradar a Deus para obter favores nesta vida ou após a morte, né? A gente tem essa visão, sim, né? Eu ajudo aqui, mas eu quero um lugar muito melhor lá no plano espiritual, né? Dentro da condição que eu chegar. E tinha esse costume, né? Porque as pessoas, quando estavam em vida, estavam encarnadas, elas pagavam, né, a igreja, já deixava certa aquela quantia, aquela quantidade, para se fazer preces, né? Então, era pela quantidade que eu poderia estar numa condição melhor na morte, né? Em outros, agradar aos influentes sacerdotes e outros mais, quer dizer, ou eu faço alguma coisa para aparecer para as pessoas, né? Pessoas que têm um nível alto na sociedade, e outras coisas muito particulares que eu acabo utilizando em benefício ao meu favor para eu aparecer, né? Percebeu o sacrifício da viúva, privando-se do necessário ao seu sustento do dia, numa manifestação de sinceridade da sua fé, no ato de santidade, de suprema renúncia. Então, ela deu as qualidades morais que ela tinha, né? Então, Jesus, ele percebeu o sacrifício daquela viúva, porque provavelmente ela não tinha nada em casa, né? Então, o que ela tinha de pouco, ele utilizou-se da mulher para exemplificar
do que nós precisamos fazer, né? A gente precisa fazer um pouco mais de sacrifício, né, das nossas vidas cômodas para ajudar os nossos semelhantes, né? E isso é muito importante. Considerou, pois, no seu julgamento o valor moral e não o valor material da oferta. Foi o que eu já falei, né? Ele considerou isso. Não julgou pelos testemunhos dos sentidos, mas pelo valor espiritual que todos demonstraram, enaltecendo o menor valor pelos valores morais que expressavam sinceridade na fé, vontade de contribuir com o que julgava seu dever, desprendimento, esquecimento das suas necessidades no momento e renúncia. Então, assim, é importante a gente ver essas qualidades, né? Que é a sinceridade na fé, porque ela tinha uma fé sincera, né? Ela tinha uma vontade de contribuir com o que julgava seu dever, né? Nós não temos isso. Muitas das vezes a gente ajuda na casa espírita e às vezes a gente deixa de contribuir porque a gente acha que se eu contribuir na casa espírita vai faltar em alguma coisa que eu quero comprar porque existem as minhas necessidades, né? O esquecimento de suas necessidades no momento que se passou a ser uma renúncia, coisas que a gente não faz, né? E Kardec, né, lembrando que na verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo, né? É eu deixar de pensar nas minhas mordomias, né, nos meus interesses pessoais, e eu contribuir com o valor que eu tenho em benefício daquele que precisa. E a gente está vendo isso acontecer hoje, né? Pessoas passando fome, passando necessidade, porque uns perdeu o emprego, não tem onde tirar o dinheiro, e tem outros que têm muito, né, que poderiam dividir, poderiam compartilhar, né, da sua felicidade para fazer alguém feliz. Escreve sobre as pessoas que lamentam não possuir recursos materiais para fazer o bem, porque se os tivessem, os aplicariam em benefício dos necessitados, né? Então, assim, é lembrar desse recurso, né? É fazer essa caridade sentida dentro do valor que eu posso contribuir, né? Então, assim, a gente tem que sair dessa posição acomodada da situação e realmente, se eu encontrar alguém na rua que esteja precisando de R$ 5 ou de 50, seja lá a quantia que for, se eu tiver um sentimento de caridade, eu não vou nem pensar nas minhas necessidades. Eu vou pensar na necessidade do outro, dentro daquele que eu posso contribuir. E assim é no trabalho do bem que eu faço. Se eu puder ajudar, que eu faça isso com qualidade. Qualidade, o que é? Não é quantidade. É qualidade, mas que eu dê todo o meu sentimento, todo o meu valor, toda a minha esperança, para que aquele benefício que eu faço não seja um sacrifício de sentimento de dor, mas de alegria quando eu ofereço algo para alguém, né? Então, essa é a visão, né? É o meu comentário sobre o óbolo da viúva, é o que a doutrina espírita nos ensina, e que a gente possa estar mais aberto para contribuir, para ajudar dentro daquilo que eu fui convidado a dar o melhor de mim, né? Então, a gente precisa pensar muito nisso. Então, eu agradeço, né, a todos, agradeço a Silmara pela oportunidade, que Jesus possa estar com todos vocês, né? Muito obrigado e boa noite.